Bom dia! Olá, meus amores! Que bom estar com vocês mais uma vez aqui no Pétalas do Espiritismo, em mais um lindo dia, uma linda manhã que inicia para todos nós. E como nós já temos o costume de iniciar o nosso dia estudando e aprendendo sobre o Livro dos Espíritos, hoje vamos ver mais uma pergunta importante. Vamos ver a pergunta 188, abordando ainda sobre a encarnação nos diferentes mundos, lá no capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Aqui, Kardec questiona: os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Respondem os espíritos: habitam certos mundos, mas não lhe ficam presos como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Muito interessante essa resposta dos espíritos, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm. Mas é fácil compreender essa observação de que os espíritos puros, embora habitem determinados mundos, não ficam presos a eles como nós à Terra. Podem estar em toda parte. Porque nós precisamos lembrar que eles, na condição em que eles se encontram, eles não estão mais presos a corpos materiais, como nós. Eles estão, na realidade, apenas com a roupa perispiritual. Até porque eles não têm mais necessidade de reencarnar em mundos materiais, porque já alcançaram a perfeição. Já são espíritos da primeira ordem. E nessa condição, o seu envoltório perispiritual lhes permite ir para qualquer parte do planeta, qualquer parte do universo, qualquer parte do sistema solar, porque eles já se locomovem pela força do pensamento e da vontade, e não mais como nós. Então, é por isso que eles não ficam presos em um único local ou no mundo que eles habitam, mas eles podem estar em toda parte conforme a necessidade de Deus e conforme a necessidade de cada um deles de continuar trabalhando, ajudando a humanidade, o universo inteiro, a crescer, a evoluir a marcha do universo. Aqui, Kardec faz uma observação sobre esta pergunta. Considerando que a observação de Kardec é extensa, nós não teremos condições nesse momento, nesta pergunta, de trazer as considerações de Miramês. Mas vamos ouvir Kardec e vamos fazer as devidas considerações que entendermos necessárias. Kardec nos diz: segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco na de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação análoga, funcionando como um foco de eletricidade. O volume de cada um e a distância que esteja do Sol nenhuma relação necessária guardam com o grau do seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tida por mais adiantada do que a Terra, e Saturno menos do que Júpiter. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e há causado espanto que nesse globo tão adiantado estivessem homens a que a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Nisso nada há de surpreendente, desde que se atenda a que, possivelmente, certos espíritos habitantes daquele planeta
foram mandados à Terra para desempenharem aí certa missão, que, aos nossos olhos, os não colocava na primeira plana. Em segundo lugar, deve-se atender a que, entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermediárias, em que se melhoraram. Finalmente, cumpre-se considere que naquele mundo como no nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento e que entre esses graus pode mediar lá a distância que vai entre nós, do selvagem ao homem civilizado. Assim, do fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados, do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do Instituto, só porque reside em Paris. As condições de longevidade não são, tampouco, em qualquer parte, as mesmas que na Terra, e as idades não se podem comparar. É evocado um espírito que desencarnara havia alguns anos, disse que desde 6 meses antes estava encarnado em mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como contais. Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós lá nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, se bem não haja mais de 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade que tive na Terra. Muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos, e o fato nada apresenta de inverossímil. Não vemos que na Terra uma imensidade de animais em poucos meses adquire o desenvolvimento normal? Porque não se poderia dar o mesmo com o homem noutras esferas. Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância, comparado com o que lhe cumpre atingir. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação, assim como é rebaixar a divindade, o imaginar-se que fora o homem nada mais seja possível a Deus. Meus amigos, nessa nota, nesses comentários de Kardec, há tanto a falar, há tanto realmente a refletir, que nós não vamos ter nem condições nesse momento de abordar tudo. Mas aqui, interessante ele colocar já, dentre alguns planetas do nosso sistema solar, ele mencionar aqueles que são considerados mais evoluídos, que é a Terra, como Saturno, e Júpiter, que é o mais evoluído do nosso sistema solar, e Marte, que, segundo Kardec, estaria abaixo da Terra. Nós temos sobre Júpiter uma orientação, na realidade, uma descrição muito boa na Revista Espírita de 1858. Lá existe uma parte responsável onde se aborda a descrição de Júpiter. E lá um dos espíritos que habita atualmente Júpiter, mas que já habitou o planeta Terra, veio e nos dá inúmeras e belas informações sobre o planeta, sobre o meio de vida, sobre a condição dos seres humanos, sobre os corpos que os seres humanos habitam, o tempo de vida, nos informando, por exemplo, que lá as pessoas vivem algo em torno de 500 anos, que eles já não se arrastam pelo solo, mas que eles já planam sobre a superfície, que eles não têm mais o terror da decomposição do corpo, que o corpo já se dissipa de uma forma muito tranquila. Mostra que os animais têm uma intelectualidade muito maior, que os animais já são utilizados para as tarefas físicas, que lá os homens já trabalham apenas a intelectualidade, que lá eles têm pleno contato com a espiritualidade, que a mediunidade já é algo natural, normal no seu dia a dia. Enfim, nos fala sobre o clima, nos fala sobre a condição física do planeta. Realmente, quem tiver oportunidade, leia
sobre a descrição de Júpiter na Revista Espírita de 1858. É uma oportunidade maravilhosa para que nós possamos ter a compreensão do que um dia nós iremos vivenciar e realmente ter o merecimento de habitar um mundo, um planeta feliz, realmente bem mais evoluído que a Terra. Saturno também já é belíssimo, já tem uma descrição que nos mostra que viver, quem tem condições já hoje de moralidade em viver em Saturno, já se considera certamente numa felicidade infinitamente maior do que a Terra. Lá o conhecimento de Deus, da sua magnanimidade, da condição de cada um de nós buscar o bem, isso já é algo comum nas pessoas que habitam Saturno. Lá já não há mais as paixões vis que tanto nos aproximam da animalidade como ainda há na Terra. Enfim, é uma descrição muito bonita e que possa nos servir com certeza de estímulo para que possamos a cada dia continuar trabalhando e nos aprimorando para realmente merecermos o quanto antes um mundo mais feliz. E outra coisa importante nós destacarmos aqui é que o fato de determinados espíritos já se encontrarem, por exemplo, em Júpiter, não significa que todos estejam no mesmo grau evolutivo. É a comparação que ele fez aqui em relação ao selvagem da Terra com um sábio, por exemplo, do Instituto de Paris. Há aí um grau, uma distância muito grande entre um e outro, embora ambos estejam no planeta Terra. Então, assim também acontece em Júpiter. Há vários graus evolutivos, mas ali não se encontram mais espíritos imperfeitos. Já se encontram espíritos da segunda ordem e, segundo a definição presente na própria Revista Espírita, a grande maioria dos espíritos já se encontram na condição de espíritos superiores, tá? Mas nós sabemos que dentro da segunda ordem, além dos espíritos superiores, que são, digamos assim, os mais elevados da segunda ordem, de bons espíritos, nós temos os espíritos benévolos, os espíritos de sabedoria e os espíritos sábios, certo? Então, aí que vem os espíritos superiores, onde eles já têm tanto a bondade quanto a intelectualidade, já são sábios de conhecimento e já têm a sabedoria, a condição de julgar com clareza a humanidade. Então, os superiores, eles já têm essas três habilidades juntas. Mas nem todos os bons espíritos se encontram nessa condição, certo? Mas a maioria dos de Júpiter já são espíritos superiores. Então, meus amigos queridos, mais uma vez, um aprendizado maravilhoso que nós tivemos a oportunidade agora de ter através da nota e das orientações de Kardec. Nós estamos a cada dia procurando crescer e evoluir para realmente adquirir a condição moral para, claro, um dia, conforme a nossa vontade, a vontade do Criador, habitarmos esses planetas. Mas lembrando e reforçando, esses espíritos puros que habitam mundos celestes, porque Júpiter ainda não é um mundo é um mundo de espíritos puros, certo? Mas os espíritos puros que habitam os mundos celestes, esses não estão presos aos mundos que habitam, mas podem estar em toda parte, como dito pela espiritualidade. Esse áudio ficou super grande, nós já vamos parando por aqui, mas espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Conto com a sua participação e presença amanhã. Um dia maravilhoso para você. E caso você esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faça parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande beijo, meus amores, e até amanhã.